Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre teoria econômica ou evolução do pensamento econômico. Hoje nós vamos falar sobre um economista polonês chamado Kalecki. Muitos o consideraram como sendo keynesiano, dadas suas preocupações, que eram os ciclos econômicos, o desemprego, a renda nacional e algumas conclusões que ele obteve que realmente parecem com as teorias de Keynes. Mas, como diz o professor Araújo no seu livro, a influência que dominou sobre Kalecki foi a influência da escola marxista. Tá? Mas algumas conclusões ele chega ali próximo das teorias e das conclusões que chegou Keynes. Bom, ele nasceu em 1899 na Polônia e viveu até 1970. Como eu falei para vocês, as teorias dele são próximas das de Keynes, mas ele teve influência marxista. Suas principais preocupações eram com os ciclos econômicos, explicar o porquê que o capitalismo possuía crises e o crescimento econômico, o que fazia a economia capitalista crescer. Sendo que ele dividiu a economia em três: as economias capitalistas desenvolvidas, as economias capitalistas subdesenvolvidas e as economias socialistas, sendo que a economia que ele mais estudou foram as economias capitalistas desenvolvidas. A maior parte da sua obra está dedicada ao estudo desse tipo de economia. Ele, diferentemente de Keynes, ele vai dividir a sociedade entre trabalhadores e capitalistas. Notem que a divisão entre trabalhadores e capitalistas é uma divisão que é característica da escola marxista. E isso aqui já diferencia um pouco as teorias dele da teoria de Keynes. O aumento do salário, segundo ele, dos trabalhadores, em um primeiro momento, ele aumenta os custos das empresas. Vamos dizer que a empresa aumentou o salário dos seus funcionários. No primeiro momento, é um custo que aumentou. Todavia, a médio e longo prazo, esse aumento de salário, se ele for generalizado na economia, significa mais consumidores. E o aumento do consumo fará com que aumente os lucros das empresas, porque elas vão ter um faturamento maior. Sempre que o trabalhador tem o seu salário aumentado, significa que ele é um consumidor com mais dinheiro. Mais consumidores gastando mais significa mais faturamento, a empresa começa a vender mais, aí ela aumenta o salário do trabalhador, que passa a consumir ainda mais, você entra num ciclo virtuoso de aumento da renda nacional, diminuição do desemprego e aumento dos rendimentos do faturamento das empresas. Continuando aqui, os gastos do governo. Aqui a teoria dele vai se aproximar muito da teoria keynesiana. Ele vai dizer que quando os gastos do governo aumentam, isso aumenta a renda nacional e estimula a economia. Quando os gastos do governo, por outro lado, diminuem, isso diminui a economia, diminui a renda nacional e o crescimento econômico. Ou seja, em um momento de crise, como passa o Brasil agora, Kalecki, assim como Keynes, indicaria uma política de aumento dos gastos do governo, mesmo que isso resultasse em déficit governamental das contas públicas. Porque num período de crise, os consumidores eles diminuem o seu consumo e as empresas diminuem os seus investimentos. E aí faria sentido o governo aumentar os seus gastos para que pudesse estar estimulando a economia a voltar a crescer. Olha só que interessante essa frase que ele colocou aqui, que tem nos livros dele, tá? Os capitalistas ganham o que gastam e os trabalhadores gastam o que ganham. Ele pressupõe que a maior parte da renda dos trabalhadores são realizados em consumos, ou seja, são transformados em consumo. Então, quanto mais os trabalhadores ganham, mais eles vão consumir. E em relação aos capitalistas, para que eles possam aumentar os seus lucros, é necessário que eles aumentem os seus investimentos e o seu próprio consumo, para estar estimulando as vendas de outras empresas, e os outros capitalistas fazendo a mesma coisa vão estar estimulando o consumo daquele capitalista que aumentou inicialmente o gasto dele. Claro que isso nós estamos falando de uma questão macroeconômica. Microeconomicamente falando, se apenas uma empresa aumenta os seus investimentos, isso não vai afetar a economia como um todo.
mas teriam que ser todas as empresas aumentando seus gastos ao mesmo tempo ou próximos, né, em questão temporal, e aí sim resultaria em um efeito macroeconômico. Galera, espero que vocês tenham gostado. Aqui foi uma aula para começarmos a entender as obras de Kalecki. Lembrando que a nossa playlist sobre teoria econômica ela vai continuar. A gente não tem prazo para terminar ela. A ideia é ir estudando novos livros, novas teorias, lançamentos na área da teoria econômica. E aí talvez nós possamos voltar a estudar um ou outro conceito da obra de Kalecki. Espero que vocês tenham gostado. Fiz essa aula do coração para vocês. Aguardo vocês até na próxima aula. Galera, tchau, tchau. Fui!